Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Ramos Nogueira. Nós vamos dando sequência nos vídeos sobre metodologia e artigos científicos. Vamos falar hoje sobre o referencial teórico para o seu trabalho de conclusão de curso, seja graduação, especialização, artigo, monografia, etc. Como fazer? Bom, primeira coisa, o referencial teórico, o que que é? Ele é a abordagem teórica sobre o tema que você está trabalhando no seu artigo ou no seu TCC. Normalmente, nesse referencial teórico, ele tem outros nomes, chamado também de revisão de literatura, revisão bibliográfica. Isso vai depender da estrutura e da abordagem do seu referencial, mas a princípio é que eu vou chamar de referencial teórico para trabalhar com um nome só. E daí depois, em conversa com o seu orientador, você define o melhor nome. No referencial teórico, normalmente você vai tratar sobre o resumo da literatura sobre aquela teoria que você está trabalhando. Então, se tiver uma teoria, apresentar a teoria e também algumas pesquisas recentes. Ou, se não tiver uma teoria por trás do seu trabalho, você vai apresentar alguns temas relacionados com aquele assunto que você está abordando. Lembrando sempre que no referencial teórico você vai citar os principais autores sobre o tema. Quem são os principais autores? Normalmente nós chamamos de os clássicos. E esses clássicos podem ser livros ou artigos. E aí, obviamente, os clássicos você não pode fugir. Então, se você vai falar de um assunto e tem um pesquisador naquela área que é um clássico, é um muito conhecido, então, obviamente, você vai acabar citando ele no seu referencial teórico. Outra coisa que você não pode deixar de usar é artigos. Por quê? Porque o artigo ele tem o frescor das pesquisas recentes, ele tem as novidades, o que foi pesquisado recentemente. Então, os artigos eles têm um cunho acadêmico muito maior. Em grande parte, os livros eles são muito bons, mas na maior parte deles eles são didáticos, eles são feitos para ensinar alguma coisa. Já o artigo, na maior, em pesquisas mais recentes, eles têm um foco principalmente acadêmico, ou seja, ele tem uma pesquisa, uma investigação, e ele acaba sendo mais rico para o seu TCC, já que ele é uma pesquisa também. Eu sempre deixo lá no meu site, no danielnogueira.com.br, links para pesquisa, que ajuda você a encontrar artigos sobre o tema, principalmente na área de contabilidade e administração. E outra coisa importante no referencial teórico, citação de normas ABNT, né? Então, citações diretas e indiretas, você vai usar isso muito no seu referencial teórico. Tem outro vídeo aí no canal que explica como fazer a citação direta e indireta. Se você tiver em dúvida, dá uma olhada lá. Bom, onde que entra o referencial teórico? Na estrutura de um artigo, de um TCC ou monografia, nós vamos ter a introdução, o referencial, a metodologia, os procedimentos metodológicos, a análise dos dados e as considerações finais. O nosso referencial está aqui, ó. E aqui que ele vai entrar. O que é, como funciona, essa parte que nós vamos trabalhar hoje. E o que que tem no referencial teórico? Normalmente aqui você vai ter que gastar um tempo lendo e escrevendo. Então você vai pesquisar os artigos e livros e vai montar o seu referencial teórico em tópicos. Quantos? Isso você define com o seu orientador. Normalmente o seu orientador vai balizar quais tópicos ele quer e quantos ele quer. E depende do seu assunto. Normalmente eu estruturo o seguinte, 2.1 eu coloco o tópico principal. Então eu estou trabalhando com orçamento, então meu tópico principal tem que falar de orçamento empresarial. Eu estou falando de demonstrações contábeis, eu estou falando, por exemplo, de demonstrações contábeis, eu tenho que ter um tópico explicando quais são as demonstrações contábeis, etc. Eu estou falando sobre métodos de avaliação decente, então eu tenho um tópico para falar de avaliação. Então, o tópico principal, normalmente, ele vai ser o 2.1, que vai ser a sua teoria principal do seu trabalho, para que você possa apresentar ao leitor sobre o que você vai falar. Depois você pode colocar outros tópicos, 2.2 e aí tópicos que também deem uma riqueza de informação para que o seu leitor entenda sobre o que você está falando. E aqui é mais um estilo. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de o último tópico do referencial ser sobre pesquisas recentes ou a literatura recente. Por quê? Porque daí você mostra para o leitor que você pesquisou, que você viu artigos e que você falou o seguinte, olha, a literatura, ela foi até aqui. Então, o meu trabalho, ele vai se encaixar aqui. E aí você mostra o valor do seu trabalho perante o arcabouço teórico. E outro ponto também é que quando você vê os artigos recentes, isso aqui vira uma fonte de informação para você cruzar com seus resultados lá no final, o que dá mais validade ao seu artigo e deixa ele bem interessante. Para escrever as pesquisas recentes, cada um tem um estilo.
Normalmente, para alunos de graduação e especialização, o que eu recomendo é usar mini resumos. Como funcionam os mini resumos? Você vai lendo os artigos que você achou interessante que tem relação com o seu estudo e você faz um mini resumo de cada artigo. O que é um mini resumo? Você vai fazer a citação dos autores, que está aqui. Você vai verificar quais eram os objetivos no artigo. Então, nesse caso, o objetivo dos autores era investigar a percepção dos estudantes sobre a utilização da prova em computador. Coloquei aqui qual era o objetivo. A metodologia. Após a realização das provas, foi aplicado um questionário aos 83 estudantes da disciplina. Está mostrada a metodologia aqui em azul. E as conclusões da pesquisa. Então, os autores concluíram que, em sua maioria, os discentes eram favoráveis às provas em computador. Então, veja que eu fiz um mini resumo do artigo. Mostrei o objetivo, a metodologia e a conclusão. Com isso aqui, já me dá uma ideia do que teve naquela pesquisa, enriquece para o leitor o que a literatura já trouxe e também me facilita, quando eu concluir o meu artigo, eu poder buscar informações aqui nesses artigos para comparar com os meus resultados, ok? Mas isso aqui, volto a dizer, é um estilo, nem todos os orientadores pedem, isso fica de acordo com a sua relação com o seu orientador e com as preferências dele. E também a maneira de escrever vai de aluno para aluno, de orientador para orientador. Alguns cuidados na escrita. Lembrar muito cuidado para não copiar e colar. Copiou de alguém? Cita. Quanto mais você citar, é melhor. Está mostrando que você leu vários artigos. Cuidado com as fontes. Como eu disse, sempre que possível, artigos científicos. Por quê? Porque eles têm rigor metodológico, eles têm um cuidado metodológico maior. Evite artigos de opiniões e fontes não específicas, não científicas. O que eu digo com fontes não científicas? Por exemplo, aqueles enciclopédias abertas na internet. Muitas vezes o código é aberto, qualquer um pode alterar. Então isso prejudica um pouco o seu trabalho, porque se alguém ler o seu trabalho e for consultar aquela fonte, talvez alguém já mudou. E aí você não consegue provar que você tirou daquele site. Lembre-se sempre de quando você fazer a citação aqui no referencial teórico, como no meu caso aqui eu fiz, já vai no finalzinho e já faz a referência, ou pelo menos salva de onde você tirou as referências, para você não esquecer, ok? Bom, era só isso, era só um breve relato de como fazer o referencial teórico. Desejo sorte e sucesso a todos vocês no TCC de vocês. Um grande abraço e até a próxima.